Olá, hoje nós iremos falar sobre biotecnologia forense e o nosso grupo é formado por Andréia, Aziz, Gustavo, João Luiz, Maria Luiz e Maria Vitória. Vamos lá, o que é a biotecnologia forense? A biotecnologia forense é uma área da ciência que tem como principal objetivo ajudar em decisões jurídicas. Como é que ela faz isso? Acontece uma cena de crime e aí os peritos criminais vão lá e coletam materiais genéticos, como fios de cabelo, pedaços de unha, saliva, e levam para esses cientistas. Lá no laboratório, eles identificam o perfil do DNA, com esses dados que eles conseguem pegar a partir dos materiais genéticos que os peritos conseguiram pegar. E após identificar esse perfil de DNA, ele é mandado para o Banco Nacional de Perfis Genéticos. E aí esse banco, ele vai identificar o indivíduo presente naquela cena de crime. Tanto pode ser o assassino, tanto pode ser o criminoso, né? Quanto pode ser uma vítima ou simplesmente alguém que estava lá. Após desvendar tudo isso, eles formam um laudo, na qual eles mandam para uma pessoa que esteja gerenciando aquele caso. Ou mandam para a polícia, ou para o próprio juiz, ou para os próprios peritos, que aí vão repassar aquele laudo para as pessoas encarregadas daquele processo. E aí, assim, existem diversos casos criminais, diversas situações, e aí, conforme essas situações vão mudando, a gente precisa de pessoas com habilidades diferentes para conseguir solucionar aquele problema. Então, a biotecnologia forense, ela possui várias subdivisões, sendo elas a análise de DNA ou a genética forense, que foi aquela que eu falei, que é mais utilizada, mais famosa, assim, digamos, a antropologia forense, a patologia forense, a etimologia forense, botânica forense, química forense, ornitologia forense, palinologia forense, toxicologia forense. E aí, assim, partindo de tudo isso, a biotecnologia forense, a ciência forense, ajudou a dar um avanço muito grande na área da ciência, porque ele precisava de muitos recursos, essa ciência precisa de muitos recursos para conseguir analisar aquele DNA e achar essa pessoa e desvendar mesmo esse DNA, desvendar esse perfil do DNA, além de ajudar muito na área jurídica, porque a área jurídica aumentou as suas ferramentas de pesquisa para resolução de casos, podendo assim dar sentenças mais justas e sentenças mais certas, mais assertivas em relação àquele crime. A genética forense, como o nome já sugere, é a área de pesquisa policial que utiliza técnicas de conhecimento molecular para a justiça. Esse tipo de estudo também é comumente conhecido como DNA forense. Os usos mais usuais da genética forense são para testes de paternidade, reconhecimento e identificação de suspeitos, mas não se limitando somente a estes dois tópicos. Testes de genética forense começaram a ser utilizados com maior precisão na década de 1990, com a popularização do chamado exame reação em cadeia da polimerase, o famoso PCR. O PCR, em suma, amplifica uma ou mais cópias de segmentos de DNA em várias ordens de grandeza, gerando milhares de sequências de um mesmo DNA para ser analisado. Dessa forma, a cadeia pode ser estudada por um especialista da área para achar características desenvolvidas pelo DNA e formar uma espécie de retrato falado de um suspeito pelo DNA retirado da cena do crime. Portanto, mesmo parecendo um processo complicado, a genética forense é um grande auxiliador na instauração da justiça na sociedade contemporânea. Outra área da biotecnologia forense amplamente utilizada é a hematologia. Enquanto hemato exprime a noção de sangue e logia de estudo, temos então que a hematologia se refere ao estudo do sangue. Tal estudo pode nos dizer coisas como o tipo de arma que provocou o ferimento, números de golpes deferidos, ponto de origem do sangue, a sua velocidade, o seu ângulo de impacto, a posição das vítimas e agressores, ordem cronológica dos ferimentos, há quanto tempo o crime foi cometido, se a morte foi imediata ou não, entre outras coisas. Essa área subdivide-se em hematologia forense analítica e hematologia forense reconstrutora. A hematologia forense analítica, que consiste em estudar a natureza dos vestígios,
consiste principalmente em métodos como os testes de orientação, que apontam se uma amostra contém sangue ou não por meio da observação da atividade enzimática da hemoglobina. São testes geralmente calorimétricos que se baseiam na oxidação de compostos, principalmente da fenolfetaleína. Testes de luminescência que podem identificar manchas de sangue mesmo depois de lavadas. Nestes testes, o reagente luminescente usado reage indiretamente com o grupo M da hemoglobina, produzindo luminescência visível a olho nu. Já a hematologia forense reconstrutora dedica-se à análise da forma das manchas de sangue como estão dispostas no local do crime, o que ajuda na reconstrução da cena. Esse estudo é feito a partir do formato, coloração e idade das manchas, topografia, ou seja, se houve ou não deslocamento do cadáver ou indivíduo ferido, projeção das manchas, ou seja, gotas, salpicos, assim como o rastreamento da origem do sangue a partir, por exemplo, do diâmetro de uma gota, a classificação das manchas como escorrimento, contato, impregnação ou limpeza, assim como a quantidade de sangue perdido pela vítima. Com isso, concluímos que a hematologia forense é de suma importância para o desenrolar de investigações e solução de crimes. A palavra entomologia vem de entomon, uma palavra de origem grega que significa insetos, e logia, que significa estudo. Assim sendo, o estudo de insetos e também de outros artrópodes. Neste caso, junto ao estudo forense, utiliza de conhecimentos científicos para apurar crimes, podendo eles ser civis, penais ou administrativos. Os insetos podem ajudar no estudo em alguns casos. Um deles, sendo um dos mais clássicos, a presença das moscas de espécie Calliphoridae, que habita geralmente espaços urbanos. No caso de um corpo encontrado em zona rural, pode indicar o local onde o crime aconteceu ou não. Outra pauta em que a entomologia forense é importante é no pós-mortem, que é o tempo após a morte. O desenvolvimento de alguns insetos que podem consumir um determinado cadáver pode ser de suma importância para determinar o tempo após a morte. A toxicologia é a ciência que estuda os efeitos nocivos de certos químicos sobre os seres vivos. No dia a dia, há um constante contato das pessoas com substâncias que podem trazer malefícios, tanto em alimentos, medicamentos, produtos de limpeza, etc. Qualquer tipo de manuseio, transporte ou armazenamento desse tipo de produto pode resultar em uma intoxicação. Os efeitos dessa suposta intoxicação dependem da natureza do produto, mas entre os sintomas há tonturas, problemas para respirar, coceiras, entre outros. Com esses conhecimentos, há a indicação de maneiras corretas de utilizar materiais como esses e a utilização de proteção própria, como luvas e máscaras. Tá, mas como a biotecnologia forense entra nesse contexto? Bom, intoxicações podem ocorrer em grande escala, assim como em Chernobyl, onde o reator chegou a explodir e liberar muita radioatividade. A biotecnologia forense auxilia as investigações para entender como ocorreu, a escala que o problema se encontra, vendo até onde ele vai, investigando sobre as pessoas afetadas e quais seriam as supostas atividades do dia, e ver como o organismo reage para melhor aprofundamento da investigação e dos dados adquiridos. Outro exemplo que é possível dar é quando há uma morte por envenenamento, onde a investigação é atrás dos alimentos ou das bebidas que contenham o mesmo tóxico que matou o indivíduo. É possível perceber dessa maneira a importância da situação de toxicologia dentro desse contexto de biotecnologia forense.